Por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6. O tema que eu gostaria de meditar hoje com você, nesse domingo de Páscoa, é que com Jesus devemos viver a Páscoa. Devemos viver a Páscoa com Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6. O livro de Romanos é um livro extraordinário. Eu tenho mais de 100 leituras desse livro, e cada vez que eu leio, eu fico impactado com esse livro. Esse livro é extraordinário, é maravilhoso. A Páscoa, meus irmãos, foi o maior ato de libertação do Antigo Testamento. Não houve ato mais extraordinário no Antigo Testamento de libertação do que a Páscoa. A nação de Israel estava sendo escravizada já há 400 anos sob a mão dos egípcios, sobre uma vara de ferro, numa fornalha, onde seus filhos, suas famílias estavam sendo consumidos como mão de obra escrava. E nessa situação tão horrível, Deus viu, ouviu e desceu para libertar o seu povo, para libertar aquele povo que não o conhecia. E ali então a mão de Deus operou sinais, prodígios, milagres, porque Deus tomou os deuses egípcios. Eles eram animistas, eles acreditavam que tudo era Deus: o sol, o rio, os pássaros, as rãs, o crocodilo, tudo. Deus estava em tudo, e tudo era Deus. Então Deus tomou tudo aquilo que eles acreditavam ser Deus e voltou contra eles mesmos. E desses deuses eles esperavam proteção e provisão. E Deus então começa a fazer justamente o contrário, para mostrar que Ele é o Senhor. E essa é a palavra-chave, essa é a expressão-chave do livro de Êxodo: eu sou o Senhor. Então não há outro Deus, o Senhor é Deus. E assim, a 10ª praga é justamente a Páscoa, ok? É justamente a Páscoa. E Deus então liberta o povo de Israel, passando por cima da casa deles, porque por causa do pecado todos deveriam então receber o juízo, mas Deus passa por cima da casa deles por causa do sangue do cordeiro. Cada família deveria tomar um cordeiro e assá-lo na Páscoa, e estar de malas prontas para sair do Egito. E assim também a Páscoa aponta para esse momento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus morre na Páscoa, por isso que é na Páscoa que Jesus derrama a sua vida naquela cruz e ressuscita. E a Páscoa, a verdadeira Páscoa que acontece com Cristo Jesus naquela cruz, é de fato o divisor de toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade se divide justamente nesse momento. É o maior ato de libertação, não agora para o povo de Israel, mas para todas as nações. Todas as nações agora podem ser livres, não do poder do Egito, mas do poder do pecado, não da escravidão de fazer tijolos, mas da escravidão do pecado e de Satanás e da condenação eterna que está sobre todo aquele que vive no pecado. Então todos nós estávamos condenados, como a Bíblia diz, nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. E a Páscoa é isso. A Páscoa é Deus derramando a vida do seu Filho e nos dando a vida dele na sua ressurreição. E por isso, irmãos, nós vemos que aquilo que nós não podemos enfrentar, o inimigo que não podemos enfrentar, o pecado, Deus enviou o seu Filho. E Isaías 64 vai dizer, versículo 4: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho algum viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você não poderia vencer o pecado. Essa semana, ministrando as crianças aqui sobre a Páscoa, eu coloquei mostrando sobre essa escravidão do pecado. Eu coloquei a foto aqui dos Vingadores, daquele filme, Os
Vingadores, né? Que tem o Hulk e tudo. Aí quando eu joguei lá a imagem dos Vingadores, eu já disse, olha, eu sou o Hulk. Então os meninos já ficaram decepcionados. Eu falei, eles podem vencer inimigos? Podem, eles disseram. Eu falei, mas eles podem vencer o pecado? Eles podem vencer a morte? Era isso que o povo de Israel queria, os Vingadores. Eles queriam que Jesus fosse um dos Vingadores, que Jesus brandisse uma espada, entrasse em Jerusalém com um exército poderoso e destruísse os romanos. Era isso que eles esperavam, e sentasse no templo e reinasse eternamente. Mas vem Jesus de Jericó, parece o primeiro baiano ou piauiense da história, e lá vem o Senhor, e entra em Jerusalém. O exército dele é o quê? Ex-ladrões, ex-prostitutas, ex-mendigos, ex-aleijados, cegos, ex-tudo de ruim. E vem o Senhor, e ele condena todo aquele estado de religiosidade que vai dizer, não vai ficar esse templo pedra sobre pedra que não seja destruído. Jesus rompe com todo o estereótipo daquilo que eles imaginavam que era a libertação, porque o que Jesus veio vencer não foram suas dívidas. Talvez você esteja com o povo de Israel, eu quero libertação, mas eu quero bênçãos, não. A libertação que Jesus veio trazer não é para uma vida simplesmente melhor aqui, é óbvio. Quem serve a Jesus vive uma vida maravilhosa aqui, apesar das lutas, porque no mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas, meu irmão, o grande inimigo que Jesus veio vencer é o que esse texto de Isaías diz: olho não viu, ouvido nem ouviu, Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O trabalho que o Senhor vem fazer, aquele trabalho que você não pode fazer: vencer o pecado, enfrentar o pecado e vencê-lo, e vencer a morte, e vencer o diabo, e vencer o inferno, e vencer as trevas. É isso que ele veio fazer. Isso é Páscoa. E essa Páscoa, ela tem 4 implicações nessa ressurreição de Jesus, na minha vida e na sua vida. Por isso aí, o texto sagrado maravilhoso de Romanos capítulo 6, esse texto preciosíssimo de Romanos capítulo 6, versículo 3, diz assim: ou vocês não sabem que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Está vendo a Páscoa? Na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Jesus na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo pecaminoso, isso é, essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o pecado, seja destruído de morte, de sorte que deixamos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado, foi inocentado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Meus irmãos, a grandeza desse texto é maravilhosa, e a primeira implicação, o primeiro imperativo, a primeira consequência de alguém que não apenas celebra um feriado prolongado, vou aproveitar, vou para Caldas Novas, pertinho, 4 dias, ainda teve o emendão, tal, não sei o que, então vou correr para lá. Não, meus irmãos, a implicação, e a primeira implicação de alguém que vive a Páscoa, que a Páscoa é uma realidade diária, contínua, ininterrupta, não feriado de uma vez por ano, mas uma vida em Cristo é justamente essa. É o
texto vai dizer que nós fomos sepultados junto com Cristo no batismo. O batismo é muito mais do que um banho na igreja, mas é a morte para o pecado. Como Cristo morreu para o pecado, assim morremos para o pecado. E como Cristo foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, assim também ressuscitamos pelo mesmo Espírito para uma nova vida. Isso é Páscoa. Páscoa é uma nova vida. Páscoa é viver como Cristo. Essa é a primeira implicação da Páscoa. É viver como Cristo. Morremos como Cristo. Ressuscitamos como Ele. Fomos crucificados. O nosso velho homem foi crucificado. A nossa natureza pecaminosa foi crucificada. Agora olha o que diz o texto. Impressionante isso. O que diz o nosso texto? Ele vai dizer que nós não somos mais, versículo 6, de modo que deixamos de ser escravos do pecado. Quando o povo de Israel saiu do Egito na Páscoa, atravessou o Mar Vermelho, eles deixaram de ser escravos. Eles deixaram de ser escravos. Eles não eram mais escravos do Egito. Eles não eram mais servis de Faraó. Eles não estavam mais sob chicote. Eles não estavam mais servindo como mão de obra escrava. Eles foram livres. E Paulo está dizendo, e olha para mim, que quando você nasce de novo, quando a Páscoa é uma realidade na sua vida, você não é mais escravo do pecado. Nesse capítulo 6, no capítulo 8, Paulo vai dizer que você não está mais obrigado a pecar. Você, cristão, nascido de novo, que não apenas tomou um banho na igreja, mas que de fato teve a experiência do novo nascimento, você está livre do pecado. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Estamos livres do pecado para sermos e vivermos uma nova vida e sermos imitadores de Deus como filhos amados. Isso é Páscoa. O que fizeram com a Páscoa? Reduziram a Páscoa a um feriado. Reduziram a Páscoa simplesmente a uma questão simbólica, um teatro. Faz o teatro da morte e ressurreição de Jesus, bota uns galinhos aqui ou ali, botam alguém com umas luzes, meio que pendurado, mal pendurado no travessão da cruz, e pronto. Foi a Páscoa. Celebramos a Páscoa. Para as crianças e mais ainda para os adultos, dá-se ovos de chocolate, porque os adultos parecem que comem mais que as crianças, e reduzir a Páscoa a essa vergonha. E a vergonha que tem crente que celebra assim. Não entenderam que todo domingo nós celebramos a Páscoa na Santa Ceia. Não entendeu que a Páscoa não é um evento pontual que aconteceu, mas uma nova vida pelo sangue de Jesus, pelo Espírito de Deus, pela glória de Deus, fomos feitos novos em Cristo. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa é para se viver. Páscoa é algo que vivemos todo dia, o dia todo, por toda a vida, uma nova vida, livres do pecado, para a glória de Deus. Meus irmãos, que coisa extraordinária é o significado real da Páscoa. O segundo imperativo da Páscoa, meus irmãos, é que nós pertencemos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhe comigo o nosso texto, quando
o apóstolo Pedro, ele vai dizer de uma maneira extraordinária, em 1 Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai citar um texto extraordinário, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para o Monte Sinai. E no capítulo 19 do livro de Êxodo, Pedro cita justamente esse texto, quando Deus traz o povo de Israel para o Monte Sinai. Deus vai dizer para eles: olha, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Isso é Páscoa. Você sai do Egito, você atravessa o mar, você vai para junto de Deus. Isso é Páscoa. Páscoa, irmãos, essa comunhão, esse pertencimento a Deus. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdócio, uma nação santa. E Pedro então conclui dizendo: um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro cita exatamente esse texto maravilhoso da saída do povo de Israel do Egito, passando pelo mar e pertencendo a Deus. Irmãos, quem celebrou a Páscoa passou o mar, atravessou o mar. Paulo vai dizer no capítulo 10 de 1 Coríntios: todos os nossos pais foram batizados no mar e na nuvem. O mar foi um símbolo do batismo. Deixamos o Egito para trás. Deixamos o Egito para trás. Por isso que quando começa, no mesmo dia que inicia o preparativo para a Páscoa, se inicia uma festa chamada Festa dos Pães Sem Fermento, ou a Festa dos Pães Asmos. E Paulo vai usar essa ideia no capítulo 5 de 1 Coríntios para dizer que os pães asmos, pães sem fermento, são a vida de santidade que cada cristão verdadeiro vive. Nós deixamos o fermento do Egito para trás, não carregamos nenhuma influência do Egito em nossas vidas, vivemos em santidade. Irmãos, a implicação, o imperativo da Páscoa é que vivemos como Cristo, porque morremos com Ele e Ele nos ressuscita pelo seu Espírito. Mas o segundo imperativo é que você pertence a Cristo. Vocês serão a minha nação. Toda a terra é minha. O sol é de Deus, a lua é de Deus, as estrelas, as galáxias, a terra, tudo o quanto nela existe. Como diz o Salmo 24, tudo na terra, tudo que nela existe, os seus habitantes, o mundo e o que nela existe, tudo pertence a Deus. Cada centímetro quadrado, sua roupa, cada célula do seu corpo, tudo que você possui, tudo no mundo pertence a Ele. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele é Senhor de tudo e de todos. Mas se você serve a Cristo, você pertence a Deus de forma especial. Eu não sei se você já teve a experiência, às vezes eu vou buscar uma vez na escola, e quando eu chego tem um monte de adolescentes naquele pátio, lotado, dezenas, centenas de adolescentes no pátio. E todos eles são preciosos, mas quando eu olho aquele menino, eu olho para ele de forma diferente que eu olho qualquer um. Quando você foi salvo em Deus, Deus tem um olhar especial para você. Um olhar, um cuidado, uma proteção, uma provisão de Deus especial para você. Cada fio de cabelo da sua cabeça, contado. Quem decide, quem determina
a minha vida é o meu amor, o meu Senhor. Como disse Davi, cada um dos meus dias estavam contados, e Deus já os sabia todos, antes que eu existisse. Olha a soberania de Deus. Irmãos, a Páscoa mostra a quem pertencemos. Se você vive uma vida de santidade, de comunhão, veja, Deus os trouxe, como Ele disse, eu trouxe vocês como asas de água para mim. O grande ponto de Deus é estar conosco, é relacionamento. Por isso que Paulo vai dizer o ministério da reconciliação, da amizade, do relacionamento. Isso é Páscoa. Páscoa é esse relacionamento maravilhoso, profundo com o Pai Celestial, através do sangue de Jesus. Isso é Páscoa. E essa vida se segue a uma vida de santidade. Esse pertencer a Deus se segue a uma vida de santidade. Se você não vê alguém que se diz cristão vivendo em santidade, é que essa pessoa nunca nasceu de novo. A marca mais poderosa da vida do cristão é o amor seguido de santidade. Ele ama Deus, e porque ama Deus, vive uma vida para agradar a Deus, em comunhão com Deus. Se você não encontra essas duas coisas, você pode ter absoluta certeza que aquela pessoa nunca nasceu de novo. Pode ir na igreja, pode pregar na igreja, tocar, cantar, pode fazer o que quiser, pode ter títulos e cargos na igreja à vontade, mas aquela pessoa nunca nasceu de novo. Se não há paixão, se não há amor por Deus verdadeiro, e se não há santificação, não houve salvação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Você não pertence mais ao Egito. Como o texto de Romanos 6 diz, você foi liberto da escravidão. Você não pertence ao Egito, você não pertence à cultura, você não pertence ao pecado, você pertence a Cristo Jesus, para ser dele, para agradá-lo, para viver para a sua glória. O terceiro imperativo que nós vemos no texto falando de Páscoa é a esperança da vida eterna, a esperança da segunda vinda de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. A primeira carta do apóstolo Paulo escrita, provavelmente é essa carta aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O nosso texto vai dizer, 1 Tessalonicenses 1:10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Está vendo a Páscoa? Toda vez que você vê a ressurreição, toda vez que você vê a morte, no texto sagrado ele está aludindo à Páscoa. É a Páscoa, a morte e a ressurreição. É aí que Cristo cumpre plenamente a Páscoa. A Páscoa é a morte e a ressurreição. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora vai no capítulo 4 do mesmo livro, versículo 14, vai dizer: pois se cremos que Jesus morreu, olha a Páscoa, e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os cristãos que morreram. Aqui ele diz, os que dormem. Essa expressão é muito bonita, porque quando alguém morre sem Cristo, não há esperança. Não há esperança. O que você vai fazer? Não tem o que fazer. Não há esperança. Mas quando alguém morre em Cristo, ele não morre, ele dorme. Porque ele será despertado. A ideia não é que ele está no sono lá. Não, ele já está em glória lá. Mas é que Deus o ressuscitará a todos os cristãos. E o primeiro cristão que morreu foi Abel, lá em Gênesis, capítulo 4. O primeiro cristão que morreu.
adorando a Deus. Um pastor de ovelhas, foi ele. Ele vai ser o primeiro a ressuscitar, e todos os cristãos que morreram em Cristo vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Irmãos, esse dia, todo olho verá Cristo, diz Apocalipse capítulo 1. Todo olho verá, não é secreto, todo olho verá, até aqueles que traspassaram Jesus, diz o texto sagrado. Vai ser um negócio que todos os montes e ilhas vão se mover no lugar, diz as Escrituras Sagradas. Vai ser um evento mundial, cósmico, vai ser um negócio extraordinário. Quando a luz de Cristo brilhar nos céus, o sol vai se apagar. Você está pronto para esse dia? Quem comemora a Páscoa espera esse dia. Está ansioso por esse dia, porque é o dia da sua redenção cristã. É o dia em que o seu corpo mortal será revestido de imortalidade. O seu corpo perecível será revestido de incorruptibilidade. E assim se cumprirá a Escritura: tragada foi a morte pela vitória. O dia em que a morte de Cristo fez a morte morrer. Lindo. As Escrituras Sagradas. Ora, versículo 15: ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso é, a igreja ouviu isso do próprio Cristo, por palavra do Senhor. Isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos com essas palavras. Meus irmãos, que maravilha esse texto, que belo esse texto. Essa é a segunda vinda de Jesus. Todos os cristãos em Cristo ressuscitarão, e os cristãos que estiverem vivos no momento da segunda vinda, todos serão levados pelos anjos do Senhor ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. O livro de Apocalipse termina dizendo: o Espírito e a noiva, a igreja, dizem: se um cristão verdadeiro existe, ele deseja esse dia, porque esse dia é mais importante para ele do que qualquer coisa nesse mundo. O cristão verdadeiro, ele está com o seu coração suspenso da terra. Não há raízes nesse chão. Tudo que ele tem são bênçãos de Deus: emprego, diplomas, estudo, tudo são bênçãos de Deus, mas seu coração está suspenso. Não há raízes nessa terra. Pelo contrário, ele espera o seu Senhor voltar. Esse dia maravilhoso, esse dia eterno chegar. Eu espero que você deseje, como diz Pedro, deseje ardentemente a segunda vinda de Cristo. Ardentemente. Que o seu coração esteja desejoso, ardente por esse dia. Você não esteja apaixonado pelas coisas que você tem. São bênçãos que Deus te deu, mas que nenhuma delas o seu coração esteja arraigado, mas que o seu coração espere o Senhor da glória, porque todas essas coisas pelo uso se desfaz. E você não trouxe nada para cá, e você não pode levar nada daqui. Então não se apegue àquilo que é temporal. Seu coração esteja em Cristo, que é eterno. E naquele dia em que o Senhor estará buscando a sua igreja, e eu espero encontrar cada um de vocês lá, para a glória do Senhor. E por último, meus irmãos, o quarto imperativo é que
se nós passamos pela Páscoa, se nós vivemos a Páscoa, nós vamos, com certeza, pregar o Evangelho. Esse é um tema central na mensagem da igreja. A igreja falou muito nas Escrituras Sagradas da morte de Jesus, a necessidade da morte, que ninguém pode ser justo diante de Deus, ninguém pode perdoar os seus pecados, a sua espiritualidade não pode perdoar pecados, a sua religiosidade não pode perdoar pecados. As mais de 11 mil religiões do mundo tentam, através das boas obras, de sacrifícios pessoais, perdoar seus pecados. Nada pode perdoar seus pecados. Apenas Cristo naquela cruz, o inocente, o sacrifício que não fomos nós que demos a Deus, mas o sacrifício de paz que Deus entregou por nós, o seu único Filho, que se identifica conosco, se faz homem, porque apenas um homem pode salvar outro. Por isso ele veio, o Verbo se faz carne, habita entre nós e se sujeita à nossa vida, à nossa condição frágil, de fome, de cansaço, de sede, de limitação. Esse é um dos milagres que a gente só vai entender em parte na glória, quando você entender que o Deus do universo, que olha todo o universo, que tem mais de 11 bilhões e meio de anos, e contempla todo o universo em sua mão, ele se fez carne e habitou entre nós. A gente talvez nunca consiga entender isso, jamais talvez consigamos entender a dimensão da encarnação. E ele vem até nós, enfrenta o pecado, enfrenta aquilo que você não podia enfrentar. Você não pode vencer o diabo. Eu vou orar para vencer o diabo, a oração forte que vai vencer o diabo. Você não pode vencer o diabo. Ninguém pode vencer o diabo. Homem algum pode vencer o diabo. Religião alguma sobre essa terra pode vencer o diabo do pecado. Ninguém, porque se fosse assim, Jesus tinha morrido em vão. Para que Jesus ia morrer? Se as nossas boas obras perdoam os nossos pecados, se a nossa religiosidade, espiritualidade perdoam os nossos pecados, se tem alguma coisa que nós podemos fazer que perdoa os nossos pecados, para que Jesus veio morrer? Não há nada que possamos fazer. Por isso que Jesus é o caminho, não um, mas o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem os judeus, ninguém, ser humano algum, vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, e foi Deus que colocou esse caminho no sangue do seu Filho. Por isso que nós podemos pregar o Evangelho. Por isso que nós temos uma mensagem, amados irmãos, que ninguém tem debaixo do céu. Por isso que a igreja não pega filosofia, por isso que a igreja não pega psicologia positiva. Olha, você é maravilhoso, você é lindo, tudo vai dar certo na sua vida, vem aqui, eu vou fazer uma oração forte para você e tal, vai ser tudo bobagem, meninice, falta de evangelho. Qualquer espírita faz isso. Os budistas fazem isso melhor do que a gente. Por que é que a igreja está entrando nisso? Que vibe é essa? Que não tem nada a ver com as Escrituras. Irmãos, a mensagem que nós temos é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e não temos o que fazer diante do Santo Deus, a não ser através do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado e que nos liberta para vivermos uma nova vida no poder do seu Espírito, para vivermos em santidade, agradando ao Pai Celestial. Por isso que, falando da ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, estamos estudando aqui, daqui a algumas semanas estaremos nesse capítulo. Paulo gasta o capítulo inteiro, investe o capítulo inteiro para falar da ressurreição. Ele usa vários argumentos para mostrar para você que a ressurreição, inclusive, está na natureza. Extraordinário esse texto, bem quinta-feira, meditar nas Escrituras Sagradas conosco. Ele vai falar que nós devemos pregar o Evangelho. E ele termina dizendo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o trabalho do Senhor, o trabalho do reino de Deus não é vão, ele é eterno. Esse trabalho é eterno.
Por isso que você vai ver a igreja no livro de Atos dizendo: vocês mataram o autor da vida. A igreja denuncia o pecado, a igreja mostra como o pecado leva Cristo à cruz, mas como Cristo oferece a sua vida em amor naquela cruz e como a esperança de salvação. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, esse é o trabalho que nós temos que fazer: anunciar o amor de Deus em Cristo Jesus, para que o conhecimento da glória do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar, e então virá paz sem fim. É isso que o texto sagrado diz. Extraordinário, irmãos, a tarefa de anunciar o Evangelho, de pregarmos o Evangelho. Essa é a implicação. Nós somos testemunhas dele. Você é testemunha da ressurreição? Seus pecados foram perdoados? Você se vê livre do pecado? Pastor, desde o dia que Deus salvou minha vida, eu não sou mais escravo do pecado. Meu coração é outro. Isso é a conversão, darmos em novo coração. Não uma mudança estereotipada, simplesmente de roupagem, não. Darmos em novo coração. Porém, vós o meu espírito, diz o Senhor, nascendo de novo, uma nova vida, santidade, comunhão com Deus, libertação do pecado, amor profundo a Deus, à igreja, ao reino de Deus, a tudo que diz respeito ao reino de Deus, à igreja, ao avanço do Evangelho, por amor àqueles que estão perdidos. Características tão claras, tão primárias, essenciais de alguém que foi salvo. Eu espero que você as tenha, meu amado. Eu espero que elas estejam presentes na sua vida, que esses imperativos aqui sejam uma realidade para você, todos os dias, por toda a sua vida, para a glória de Deus. Que você não se deixe invadir por essas ideias culturais que nós temos, como a igreja tem abraçado isso de uma maneira tão fútil, tão vergonhosa. Celebra a Páscoa como os mundanos celebram, um ritual, simplesmente algo exterior, um teatrinho, um feriado prolongado, ou alguma coisa assim. Cristo não morreu na cruz para isso. Ele não morreu na cruz para você comemorar um feriado prolongado, ou uma coisa estereotipada. Cristo não morreu na cruz para você dar um ovo de Páscoa para o seu filho, para a sua filha, seu neto, seu sobrinho, seu primo. Cristo não morreu na cruz para isso. Leva essas crianças para a cruz. Eles precisam de Jesus. Eles precisam da graça de Deus. Eles precisam ver a cruz. Eles precisam ver o túmulo vazio. Eles precisam ver a grandeza de Deus, o amor de Deus, a bondade, a misericórdia de Deus. Leve as crianças a Cristo Jesus. E viva de tal forma que as pessoas possam ver a Páscoa em você todos os dias, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Coloque-se em pé, por favor. Ore a Deus nesse momento. Diga: Senhor, eu quero as marcas da Páscoa na minha vida. Eu quero essas evidências da Páscoa.